Esse é um assunto que eu gosto de entrar. Que momento que vira a chave? Porque assim, todo mundo fala, entrei na academia, por algum motivo. Uns pelo. Eu sofria bullying, queria ficar forte. Eu apanhei, eu queria ficar forte. Queria pegar uma menininha. Meu pai me estimulou pra melhorar meu rendimento. Beleza, você entrou, começou a seguir. Qual o momento que você percebeu que você gostava daquilo? Que aquilo você falou, pô, eu adoro isso aqui, eu quero estar lá. Você estava em casa e queria estar lá. Que momento da sua vida que virou essa chave e você começou a levar isso mais a sério e com outros objetivos, objetivos até estéticos, de evolução estética? Sim. Cara, mesmo na época em que o objetivo era esportivo, né, o gosto pelo esporte, eu sempre fui muito sistemático. Então eu sempre organizei as planilhas, os treinos e tal, até porque meu pai me ajudava muito com isso, então sempre fui organizado com isso. Quando eu fui para a faculdade, isso foi em 98. Comecei a treinar em 94, quando eu fui para a faculdade em 98, e eu me dediquei tanto nesses 4 anos que o desenvolvimento... Era um frangão ainda, né? Era um frangão. Mas o desenvolvimento foi tão bom que todo mundo achava que eu usava esteroide na época. Sério? Todo mundo achava. E eu não Você lembra, usava. assim, mais ou menos, peso e altura? Só pra ter uma Cara, ideia ou não? eu já tinha aí 1,84 já, 86. Estava quase com a altura que eu tenho, que foi um pouco antes dos 18 anos. Mas, o peso eu não vou lembrar... Mas todo mundo achava que eu tomava alguma coisa. Olhando, né? Já tava olhando, fortinho. falava, eu não tomava nada. Até então não tinha conhecimento para isso. Não... Nem suplemento? Não, suplemento já tomava. Já tomava? Suplemento tomava muito. Vixe, Mentira, muito, qual foi? Então, pera, volta. Eu gosto muito dessa parte, Cara, velho. sempre acreditei. Na verdade, meu pai já estimulava isso, né? Olha, mano, que diferente. É diferente. Velho. Isso é muito diferente. Porque tem muita família que o pai e a mãe acabam, até hoje ainda, por incrível que pareça. Sim. Não, isso faz mal, você não pode, não sei o quê. Tudo bem, mas, né, procura um médico pra passar uma orientação, né? Não, eu vou dar um exemplo prático e engraçado. Que até o meu pai, a gente trabalhava junto. Eu com 14 anos, desde 2004, lá na lojinha, trabalhando, vendendo suplementos. Ele só deixou eu começar a usar suplemento com uns 16. Olha aí. E ele não deixava eu usar, tipo, Animal Pack, essas coisas. Ele falava assim que eu não precisava ainda. Tá. Então eu usava coisas mais básicas, um hipercalórico, um BCAzinho. Sim. Então eu lembro o dia que lançou um Jack 3D, meu pai falou, não vai tomar isso aí não. Esse mata. É, tipo isso. Até ele ficava meio assim. Olha só, cara. Tá vendo como é comum mesmo. Então Agora, imagina o cara que nem tem contato. imagina lá no interior, cara. Vê um potão, fala, não Nossa, vai tomar. Aquilo vai matar. Eu lembro que eu vendia pra alguns conhecidos que ele tinha que esconder. Porque se o pai visse, ele jogava fora. Escondia dos pais. Ele nem tinha dinheiro pra comprar. Ele se virava pra ir lá comprar e o pai via e jogava fora, porque achava que ele tava tomando um anabolizante. Tinha que esconder. Tinha que esconder. Era, cara, foi a mesma coisa, eu passei por isso com 14 anos. Eu fui no interior, não existia loja de suplemento. Uma body shop, não existia isso. Sim. Cidade muito pequena. Tô falando de uma cidade aí de seus 40 mil habitantes, se tivesse. Cidade pequena. Os suplementos eram vendidos nas farmácias. Ou farmácias de manipulação vendiam suplementos, ou farmácias mesmo comuns, drogarias, que vendiam suplemento. Isso tem até hoje, tá, Renan? Se você for lá pro Nordeste, tem muita farmácia que é um body shopzinho, vende suplemento também, e vende pra caramba. Orra. Naquela cidade, a galera só consegue comprar suplemento lá. Isso existe até hoje. Mas isso acontecia aqui no interior de São Paulo, na cidade de onde eu venho, em Porto Ferreira. Ali eu ia comprar suplemento na farmácia de manipulação, na farmácia. Que doido. Só que eu chegava em casa com aquilo, exatamente. Ai, que doido. Meu pai aprovava, porque como ele era treinador, educador físico, ele já sabia. E antes de começar na academia, antes de tomar os suplementos, o meu pai sempre trazia aí uma vitamina, um negocinho da farmácia. Eu tomava aquele Enzicoba, lembra do Enzicoba? Enzicoba, velho. Coba Vital. Meu pai falava, tem que tomar um desse por dia pra você crescer, porque ele queria que eu ficasse alto. Era crescer na estatura. Deu certo. Né? Ele falava, tem que tomar um desse aqui, um por dia e tal. Mentira! E, cara, e assim, ele super apoiava, né? E, porque já tinha um conhecimento sobre isso, mas
outros da minha família, eu lembro, minha avó, tadinha, ela falava, não, você vai tomar isso é droga, eu vou contar pro seu pai, pra sua mãe que você tá tomando droga, não sei o quê. E eu me lembro de meu primo chegar na casa da minha avó e eu tava com uma caixinha de Natubolic, da Integral Médica. Foi meu primeiro suplemento, Natubolic. Meu primeiro suplemento. Esse era... Não tinha como. Clássico, né? Clássico. E eu cheguei em casa com aquilo, meu primo viu e meu tio falou pra ele assim, olha, se você pôr a mão nisso aí, eu vou te deixar de castigo. Não pode tomar essas coisas e tal, não sei o que, não sei o que. Olha só como é, cara. Naquela época, eu tô falando de 93, 94. Não, nessa época eu nem imagino. Não tinha. Que isso, velho? Cara, pra ter um suplemento importado, eu fui conhecer esse suplemento importado quando eu fui num curso do ENAF em Santos, junto com meu pai. Eu tinha 14 para 15 anos, eu fui como ouvinte. Eu ia assistir as aulas dos cursos de educação física porque eu gostava. Olha! Então eu sentava lá nas carteiras ali, nas mesas, como um aluno do curso, mas estava acompanhando meu pai e eu ficava prestando atenção. As aulas do Dilmar, Pinto Guedes, do Ney Pereira, eu assistia todas ali, virava fã dos caras. Eu aproveitava para aprender um pouquinho, mas era muito, muito jovem ainda. Mas eu ia para Santos com ele porque dali a gente passava na Carduz, que é onde era um supermercado de suplemento importado. Sempre foi referência. E foi ali que eu encontrei o primeiro suplemento americano, que fiquei doido, comprei um hipercalórico que se chamava Bulk Up. Eu lembro? Nossa, nem eu conheço isso. Bulk Up. E era de uma marca que se chamava Stratum Systems. Nossa. Era uma coisa assim, Stratum Systems. E o suplemento chama Bulk Up. Eu vou procurar na internet, deve existir. Um potão branco assim, um rótulo colorido. Esse era baunilha ainda o sabor. Foi o primeiro suplemento americano que eu tomei. Caramba. Mas já tomava os nacionais aqui, a Minopower da Probiótica, o próprio Natubolic da Integral Médica. Já usava alguns produtos aqui. A Minopower era o líquido. Não, era tablete. Ah, o tabletinho. Tabletinha mastigável também. Sim. Isso naquela época, né? De probiótica também. Probiótica líder de mercado na época. Líder de mercado na época. Foi muitos anos. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com o suplemento. Mas ali já enfrentou dentro de casa essa coisa meio estranha que muitos passam até hoje, né? A gente vê isso acontecer até hoje. Mas de lá pra cá, o uso do suplemento passou a ser uma constância na minha vida. Cara, eu nunca deixei de tomar suplemento. Sim. Nunca. Eu acho que eu devo perder talvez só pro Sardinha aí como o maior tomador de suplemento. Verdade.